Vidas negras importam. Meu nome é Plínio Camilo e esse é mais um Estante Preta, o sexto episódio da Estante Preta. Vamos lá. O primeiro livro que nós apontamos é Ossada de um Moleque, Gabriel Sampeira, né? Como está escrito, a ossada de um moleque é um ato estético político de tomar posse da diversidade e, a partir dela, criar. É a expressão dos saberes que reata um elo ancestral com uma linha vibrante da vida. Isso segundo Simone Rico. A Ossada de Moleque é o segundo livro do Gabriel Sampeira, escritor, poeta, nascido no Rio de Janeiro, Barra Mansa, que escreve performances sobre si e sobre os seus, sobre nós, sobre o cotidiano. Ossada de um Moleque, Gabriel Sampeira, Oriqui Editora. O seguinte é A Bailarina e a Bolha de Sabão, de Maria Gal. E essa história da pequena Maria, uma doce menina, que quer ser bailarina, mas não foi bem aceita pelas suas amigas, pelos seus amigos. E com o tempo e com o desenrolar da história, estou começando a dar um spoiler, né? Mostramos uma superação, onde ela percebeu que não é ela que teria que mudar, e sim os outros, até ela ser reconhecida pelo seu talento. A Bailarina e a Bolha de Sabão, Maria Gal, editora Uirapuru. E aí um livro do Márcio Cagé, da editora Malê. Akim, o Rei de Egbo. Segundo Davi Nunes, o livro do escritor baiano Marcos Cagé é uma fábula de um reino africano anterior à colonização ocidental da Nigéria. Marcos, o autor, constrói uma narrativa alicerçada nos ensinamentos dos mitos de religiões de matriz africana. Ele nos envolve numa jornada de aventura onde o personagem Akim, o prometido pelas profecias do oráculo a salvar o reino da tirania do rei tirano, Etian, e de uma feiticeira. Cagé, e essa expressão é muito ótima, encruzilha. Desde o início, a trajetória de Akim, criança protegida por sua mãe Azira, o guerreiro Yagbo, ao treinamento, né, para como um guerreiro. É um livro muito interessante do Marcos Cagé, editora Malê. Akim, o rei de Yagbo. O seguinte, né? Eu, Mulher Negra, Resisto, Alzira Rufino. E esse vale muito a pena ler. Segundo Leila Gonzalez, os versos de Alzira parecem ter a estranha capacidade de nos transportar para onde eles estão, ou para onde ela estava no momento em que os gerou. Os seres humanos, em sua subjetividade, aprenderam a estabelecer relações entre a presença física e a presença espiritual, e elas os fazem saltar sobre o largo divórcio entre o produto real de uma determinada sociedade, suas estruturas, subestruturas e relações sociais que nelas possam estar encerradas, ou seja, através do sonho, ou mesmo da concentração dos sentidos num determinado momento, pode-se traçar de uma forma particular e única os aspectos de uma vida humana que nos envolve a todos, apontando e questionando os mecanismos sociais articulados para reproduzir a alienação. Os poetas, como Alzira, são mestres nessa arte de nos fazer ver. Eu, Mulher Negra, Resisto, Alzira Rufino, edição da autora. A sequência, nessa mesma linha, Crônica de Mulheres Negras, né? A organizadora Michele Vilaça Lino. Esse é um primeiro volume da coleção Desconstrução, ao narrar histórias vivenciadas por mulheres negras. A autora
pretende convidar o leitor a deslocar e desconstruir os seus olhares e práticas sobre as questões raciais. O livro é um convite à reflexão. O livro é uma obrigação à reflexão. É perceber as diferenças e as igualdades, a questionar os privilégios e os lugares, a luta pela justiça. Editora CRV. E agora o que também está no ar, né? Vamos lá, fevereiro, estamos voltando com os nossos trabalhos aos vivos, né? E aí nós teremos Nota de Escurecimento Rádio. E a primeira convidada é a poeta, prosadora, como ela diz também, escrivinhadora, Cláudia Gomes. Será dia 1º de fevereiro, às 20 horas, na nossa web rádio. Tá aí os links, vou deixar todos os links aqui para compartilhar. Vai ser ao vivo. Bora lá. Vamos continuar. Isagum, de Luan Lu Ai Zaila. Essa novela, né, é uma novela produzida pela Monolito Editorial, né? Ela traz um cenário típico do cyberpunk, onde a humanidade lida com consequências da extrema poluição dos mares. Nós, lendo, acompanhamos Zuri, detetive do Núcleo de Combate a Crimes de Ordem Ambiental Humana, e sua investigação a respeito do assassinato do Dr. Diop, chefe de pesquisas da biolimpeza industrial de uma empresa muito importante, no meio de tensões espaciais, sociais, entre a cidade alta e a cidade baixa, um mistério que envolve todos e tudo, que conecta a investigadora ao seu passado. Izegum, de Lu Hai Zaila, editora Monolito Editorial. Agora um livro para a gente ver da editora Capulana, que vale muito a pena nós lermos e louvarmos os nossos ancestrais. Falamos muito de Machado, que é importante, de Luiz Gama, que é importante, mas existe outro. Abolicionista escritor José do Patrocínio, vale a pena. E aí nós temos essa obra biográfica, né, revelada, né, pelo Tom Farias, onde mostra a história do José do Patrocínio, a sua personalidade, o seu papel fundamental na luta da abolição e da proclamação da República. Ele foi um dos idealizadores da Guarda Negra, que após a abolição protegia a liberdade dos recém-adquiridos dos negros escravizados. Poeta, jornalista, ativista político, ele foi encarregado de uma coluna chamada Semana Política do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou essa campanha de abolição. Em parceria com outras pessoas, fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, onde publicava um periódico, Abolicionismo. Vale a pena ler, vale a pena estudar. José do Patrocínio, A Pena da Abolição, editora Capulana. É do Tom Farias. E aí nós temos Não Pararei de Gritar, de outro Exu, que nos guia, Carlos Assunção. Esse livro simplesmente tem que ler. Esses poemas reunidos, né, pelo Abreu Pacheú, né, pelo selo Companhia das Letras, pela Companhia das Letras, vale a pena ler. É a necessidade da nossa formação, né? E principalmente uma frase dele assim: Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Vamos lá. Não pararei de gritar. Carlos Assunção. E aí do amigo também, Ivan Reis, Nó na Garganta, pela editora Desconcerto, onde ele traz poemas, escritos, pensamentos, olhares
desse poeta do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, fala dessa vida negra. É um poeta negro falando da vida negra, também contribuindo, ou como ele diz, né? A voz do gueto, que não é para calar, a voz do quilombo. É passada da hora de a gente tirar esse nó da garganta. Nó da garganta, Ivan Reis, editora Desconcerto. Um outro livro pela editora Eguns, Arco e Arquei, Ensaio sobre Literatura e Cultura, de Henrique Freitas. Com quase 300 páginas, esse livro de ensaios sobre literatura negro-brasileira e africana, bem como a teoria literária e crítica literária, onde o escritor ele nos mostra, ele nos traz os 10 últimos anos de escrita dele, onde ele tem trazido essa sua pena, esse seu olhar, esse seu falar sobre essa literatura negro-brasileira. Editora Oguns. Voltamos. É aquele mesmo pedido, olha, vamos lá, assine um canal. Estante Preta, esse é um dos últimos episódios de Estante Preta. Teremos algumas outras vezes, mas aí vamos voltar aos, ao programa ao vivo, Nota de Escurecimento, naquele nosso dia, na sexta-feira. E essa nossa reinauguração, reestreia dessa temporada será com Flores de Baobá, que completou ano passado 3 anos. Flores de Baobá, Nota de Escurecimento de Gerações, será um evento muito poderoso, muito bonito, muito gostoso. Né? Transmissão pelo meu canal no YouTube, já vai estar falando, mostrando para vocês. Aproveitem assim no canal para saber quando que vai acontecer. Vai ser ao vivo. Continuando, nós, nós aqui estamos com o Caçador Cibernético, da Rua 13, de Fábio Cabral. Ele apresenta elementos da mitologia urubá numa aventura futurista de tirar fôlego. Com uma linguagem contemporânea, Fábio cria um universo fantástico, rico em detalhe, onde um povo melaniado com visual arrojado e usuário de uma tecnologia avançada. É lento, né? Contar qualquer coisa é estragar o prazer da conquista da leitura. O Caçador Cibernético da Rua 13. Editora Malê. Fábio Cabral. Acampamento Insustentáveis do Anelito de Oliveira. Isso é interessante. Anelito é mineiro. Ele é um articulador do silêncio. Ele evidencia em cada texto a existência de uma rude ruptura na tessitura do diálogo social, reflexo talvez da ruptura individual. Cada uma das obras que compõem esse livro busca com uma diluída urgência a recuperar o legado, né? Ou recuperar esse silêncio para a nossa reflexão. É muito interessante esse livro, para ler, pensar, reler e repensar. Pela editora Cotter Editorial, Acampamento Insustentáveis, Anelito de Oliveira. Indo por essa mesma linha, né, de trazer reflexões, né, sobre o racismo, sobre ser negro, nós temos Galinha Garnizé e outros Eusébios de Queiroz, de Elê Samug. Segundo Marise Conceição, esse livro, né, nos inquieta, chama para a luta. Assim como as poesias, os contos, né, nessa coletânea nos chama a nos desacomodar, a nos tirar dessa talvez luta pela internet, fazermos uma luta ao vivo, em cores, dessas revoltas que passam antes da hora do almoço, ou dessas raivas que tem hora para acontecer.
saber que a luta não está no fim. A Galinha Garnizé e outros Eusébios de Queiroz, de L. Semog. E aí, Crônica de um Peladeiro, do Michel Aquinini. Né? Segundo o professor Eduardo de Assis, essa crônica tem um início, tem uma declaração apaixonada pelo escrever, pelo futebol, pelo ser criança, pelo ser adulto, pelo ser negro, pelo ser peladeiro. Michel Aquinini é um escritor de mão cheia. Vale, é necessário que lemos, que a gente estude. Crônica de um Peladeiro. Está por aí. Procure pela Amazon. Nós conhecemos e vamos poder deglutir. Transbordando Segredos à Lua, da Alessandra Sampaio. Segundo Lindalva Barbosa, em meio de brotos novos que emergem no cenário literário baiano, as mulheres têm se lançado tal qual mariposas guiadas pela luz, cada vez mais o ato escrevivente da criação literária. Esse livro da Alessandra, segundo a Lindalva, é dessa lavra. É o primeiro de um caminho todo seu, que compõe de um manancial bonito, que se abre em flor, em ritmo de saciar nossa sede de amor e poesia. Transbordando Segredos à Lua, Alessandra Sampaio, ciclo contínuo editorial. Outra vez o que está no ar. Nota de escurecimento Negras Trilhas Literárias. Agora, em fevereiro, iniciarei um curso, 5 encontros, IPADES, onde vamos discutir essa literatura negro-brasileira. Discutir com calma, com reflexão, será uma conversa, né? Será um apoio. E as inscrições, escurecimento de inscrições, é, né, na minha página pliniocamilo.wordpress.com. Note de escurecimento Negra Trilhas Literárias. Bora lá! Será muito importante sua presença. Continuamos. Legbas Exum Jaracumbá Blues, de José Endoença Martins. É um romance. Segundo Pedro Henrique, na contramão da cordialidade, da democracia, esse texto do José Endoença chama para a luta. Ele trata de um problema e destaca as tensões sempre presentes das relações, né, de todos os grupos, dos negros e dos outros, dos brancos, dos negros, né, as relações raciais, relações culturais, né, e principalmente a tentativa do apagamento da cultura afro-brasileira. Legbas, Exus e Jararacumbá Blues, de José Endoença Martins. Vamos lá, vamos aproveitar, vamos sair para a luta. Falando em luta, desse livro delicioso, esse romance delicioso do Oswaldo Faustino, A Luz de Luiz, por uma terra sem reis e sem escravos. Né? Essa história, assim, é um momento onde uma narrativa onde um jovem professor e seus alunos viajam no tempo, viajam com o tempo, guiados por Luiz Gama. Ele se reúne e faz descobrir a história e personalidade de escravos, de doutores, que figuram na existência, né, de Luiz Gama. Nós temos esse falar, esse olhar forte do Luiz Gama. Vale muito a pena, é delicioso esse livro, é poderoso, com vários ritmos, vários sons, com poder de escrita encantador de Oswaldo Faustino. A Luz de Luiz, Oswaldo Faustino. Agora nós temos o José Rufino dos Santos, a história do negro no teatro brasileiro.
Segundo outra vez, né, o professor, esse livro constitui-se uma valiosa contribuição para o estudo do tema teatro brasileiro e o negro, sem deixar de lado as primeiras encenações promovidas no período colonial. O autor, José Rufino, nos apresenta um denso painel que percorre a cena teatral do país desde os seus começos mais efetivos, após a independência, até hoje, até o século XXI, quando assistimos diversos pontos do país à proliferação de grupos empenhados em produzir um teatro negro, na forma e no pensamento. Vale a pena para gente que está trabalhando com teatro, para quem quer trabalhar com teatro negro, para quem quer trabalhar com teatro. A história do negro no teatro brasileiro, Joel Rufino dos Santos. Agora do Sérgio Baluch, esse tal da pedra, que ele muito se orgulha, e que a Miriam Alves faz o prefácio. E aí ela conta que fazer um prefácio, para mim, Miriam, é despir-se para ler e abrir-se a sensação de cada construção poética. É deixar ser tocado na sensibilidade sem armaduras ou preconceitos. A partir do ato de leitura, transformar em palavras as sensações afloradas. Assim trago para vocês a minha interpretação do novo livro de poema de Sérgio Balu, onde ele traça um desdobramento das memórias e contos de várias ações, vários olhares. Esse tal de pedra, Sérgio Baluch. Continuando, sem perder a raiz, corpo e cabelo como símbolo de identidade negra, de Nilma Lino Gomes. Esse livro é onde o cabelo foi publicado pela editora Autêntica, onde o cabelo é analisado não como parte integrante do corpo individual e biológico, mas sobretudo como corpo social e linguagem, como nós somos mostrados, como nós nos fazemos diferente, como nós nos cuidamos, como nós somos. Sem perder a raiz, o corpo e o cabelo como símbolo de identidade negra. Nilma Lino Gomes, editora Autêntica. Vamos lá, o que também está no ar. Nota de escurecimento. Vamos lá. Assine um canal. É muito importante que vocês assinem, comentem e discutam nossas produções. Falar de Exus, de quem nos traz. Temos esse livro de Jaruz Romão. Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra no Brasil. Isso é muito interessante. Nas páginas do livro, né, o que é importante é conhecer essa trajetória dessa negra mulher, tê-la como um paradigma, ter como exemplo, ter como farol. É importante ter esse olhar. Ela saiu pela editora Cais, 2021. Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra no Brasil, de Jeruse Romão. Um outro livro interessante é A Gramática da Ira, de Nelson Maca. Não é um livro somente de poesia, é onde essa gramática nos incomoda, onde nos tira do eixo, onde você encontra Abdias do Nascimento nessa escrita, nessa gramática, Machado de Assis, Hamilton Borges, Malcolm X, Lima Barreto e várias outras negras e negros. Gramática da Ira, Nelson Maca.
Tudo nela brilha e queima. Poemas de luta e amor. Rayane Leão. Né? E esse livro não, né, como é visto e refaço essas palavras, não é um livro de poesias feministas só destinado a mulheres. É um livro de poesias feministas destinado a mulheres que todos temos que ler. Para quem quer entender melhor, se entender melhor o sexo feminino, entender melhor os homens, as mulheres, mas as mulheres principalmente. O livro é repleto de poemas, frases, textos curtos, de cunho essencialmente feminista. Nele vamos encontrar poesias com temas sobre amor, respeito, empoderamento feminino, coragem, família, ações, relacionamento abusivo, tomada de atitude, liberdade, decisões, conselhos, luta de todas as mulheres. Tudo nela brilha e queima. Poema de luta e amor. Rayane Leão, editora Planeta. Falando de mulheres poderosas, esse livro de Carolina Rocha, Dandara Suburbana, O Sabá do Sertão, Feiticeiras e Demônios. Interessante que esse livro tem como ponto de partida a confissão de duas mulheres mestiças que assumiram participar de um congresso noturno mediado por pactos diabólicos durante a segunda metade do século XVIII, no sertão piauiense. A leitura do livro é instigante e aguça a curiosidade, e sua pesquisa vem preencher uma lacuna na historiografia piauiense, desvendando aspectos pouco conhecidos, né, e apagados. Paco Editora, Paco Editorial que publicou. O Sabá do Sertão, Feiticeiras e Demônios. Carolina Rocha, Dandara Suburbana. Terminando, quase no final, pensadores, o quilombismo de Abdias Nascimento. É interessante, é necessário ler esse livro e perceber que o quilombismo propõe soluções e quando ele foi publicado antecipou problemas que hoje vivemos, ou antecipa problemas que amanhã viveremos, e descortina novos horizontes na atuação pública do negro no Brasil. Quilombismo de Abdias Nascimento. Esse livro tem em vários lugares, várias formas. Não percamos. Terminamos janeiro de Estante Preta. Foi muito interessante, muito bom. Eu, Plínio Camilo, estou muito orgulhoso desse trabalho que nós fizemos. Bora lá, vamos assistir, vamos ver. Vidas negras importam. Sempre.